Oi pessoal, bom, vou continuar aqui com o for agora. Nós vimos o while, eu vou voltar aqui um pouco, vamos relembrar a estrutura de um iterador com while. Nessa iteração do while, nós temos uma variável de inicialização, nós temos a variável que é o nosso contador, nós vamos variar ele até chegar a um determinado valor. Nós temos a inicialização dela. Vou montar aqui inicialização. Nós temos a condição dentro do while, que enquanto for verdadeira, ele continua executando. E nós temos o incremento aqui. Incremento ou decremento, se nós estivermos indo, por exemplo, do 10 para o 0. Então, nós temos três coisas principais: a inicialização da variável que você quer, a condição que, enquanto aquela condição for verdadeira, ele vai ficar rodando, voltando naquele loop, ele vai continuar iterando, e nós temos o incremento, para que ele consiga chegar a um determinado resultado. Se nós for dando isso aqui, a gente vê que dá certo. Aqui o valor. Vocês não fiz errado aqui. Ponto contador. Se for menor que 10, a gente mostra. Pronto. Tá vendo? Quando nós rodamos o contador, ele chegou a 10. Essa condição parou de ser verdadeira, que aqui ele já é o 11, e ele saiu do loop. Tanto que se eu mostrar ele aqui depois, a gente Vou sondar de novo. O valor do contador é 11. Então, ele parou de ser menor, já daí saiu. No for, ele tem essas mesmas três estruturas: a inicialização, a condição e o incremento e o decremento. A estrutura dele é a seguinte: aqui, nessa primeira parte, eu coloco a inicialização. Na segunda parte, eu coloco a condição. E aqui, o incremento. Esse incremento aqui nada mais é que toda vez que ele rodar, ele vai fazer alguma coisa que você especificou aqui. Correto? Então vamos lá. Inicialização. O contador recebe 1. Ele só vai rodar a inicialização uma vez. Na condição, a condição é a mesma do while, enquanto ele for menor ou igual a 10. Coloquei aqui. E incremento é o que ele vai fazer a cada iteração. Ou seja, toda vez que ele rodar, ele vai fazer alguma coisa. Vou aproveitar esse printf aqui. Vamos mostrar o resultado desse contador.
Pô, o contador é 11, literou de 1 a 10, igualzinho. Tá vendo? A diferença entre o while e o for é que no for nós temos uma estrutura que a gente permite a gente fazer um loop de uma certa quantidade de números. Por exemplo, eu quero fazer de 1 a 100. Se for que menor igual a menor de 100. E ele ajuda a gente a não nos esquecermos de inicializar a variável, de colocar uma condição de parada e de fazer o incremento toda vez que ele rodar no loop. A estrutura do for, você sempre vai acabar utilizando ela, então ela vai se tornar muito comum e vai te ajudar a não esquecer das coisas. Então você vai usar o while para casos que você tem uma condição booleana ali, ou mais de uma condição para poder parar. E você vai usar o for quando você tem um cenário que você precisa percorrer uma certa quantidade de números, correto? Entretanto, assim como o while, a gente consegue fazer as mesmas coisas. A gente consegue utilizar o break, que vai sair daquele laço, que vai sair daquele loop e vai para a próxima instrução. Nós temos o continue, que para dentro do loop, ele para debaixo dele, ele ignora e já pula para o próximo. E nós também conseguimos fazer um loop infinito com for. Como que eu consigo fazer esse loop infinito com for? Simples, eu não coloco uma condição, eu coloco um true aqui. Pronto. Então já temos aí um loop infinito. Ó, vamos utilizar aqui com 0. Vamos ver se isso aqui vai compilar. Pode ver que ele compilou, rodou normal, loop infinito. Colocar for, ponto vírgula, também é um loop infinito, assim como o while true. Também é um loop infinito. Se eu não colocar uma condição de parada, eu consigo fazer, por exemplo, uma inicialização de uma variável aqui. Vou fazer 0. Pronto. Agora eu tenho um contador que conta de 0 até o infinito, porque minha conta nunca vai deixar de ser true aqui. Tá vendo? Ele vai embora. Então tá pedindo. Tem que parar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí um pouco do uso do for e a diferença entre o for e o while. Ambos são estruturas de repetição, então é uma estrutura muito importante quando você está programando. Estruturas de repetição, estruturas de desvios, como por exemplo o if ou switch, você vai acabar acostumando com eles muito. Eu tenho, por exemplo, duas condições para parar, ou uma coisa ou outra coisa. A gente pode utilizar um ou aqui. True ou false. Ou false é sempre true. Você pode colocar mais uma condição aqui dentro para você verificar quando que vai parar. Tanto no for quanto no while. Só que no for a gente não... uma dica. Quando você está utilizando esse contador, você não altera ele no meio do caminho. Você não vai colocar, por exemplo, o scanf nesse contador. Scanf. Não faça isso. Porque você acaba fugindo justamente do propósito, que é executar uma certa quantidade de vezes, entendeu? Aí, por exemplo, o primeiro você digitou 100, ele se perde, entendeu? Então não é bom, não é para isso que a gente usa. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima.